Xé, irmãos e irmãs, estamos aqui para mais uma aula, uma das nossas homenagens às nossas amadas mães orixás. Lembrando que nós não temos somente mães orixás também, nós temos os nossos guias espirituais, que são nossas mães também. Nossa preta velha, nossa pombagira, nossa boiadeira, a nossa cabocla, né? Então são tantas guias que nos amparam, nos auxiliam e tem como nós amores de filho, né? Nos amam como se fôssemos filhos realmente e nós a amamos como se fossem mães, né? Então não é somente as mães orixás, mas como é o Dia das Mães e nada representa mais do que essas mães, nós resolvemos fazer essa homenagem. Hoje nós vamos fazer uma homenagem, nós vamos fazer uma firmeza, aprender a fazer uma firmeza de uma mãe muito pouco cultuada. Muito pouco cultuada, primeiramente porque muitos humanistas não conhecem essa mãe. Então, e nós temos um problema grave na Umbanda, nas religiões de forma geral. Quando nós não entendemos algo e não conhecemos, nós acreditamos que aquilo não exista, às vezes. O que acontece? As divindades, elas são representações de Deus, e Deus é infinito em si. Então nós sabemos que existe para todas as forças, quando eu digo forças, todas as manifestações espirituais, existe um poder por trás dessa força. Então nós também sabemos que todas as manifestações de Deus são sempre bipartidas, elas são sempre representadas por um orixá universal e um orixá cósmico. As 7 linhas de Umbanda, elas são a linha cristalina, a linha da fé, a linha do amor, a linha mineral, linha vegetal ou do conhecimento, linha da justiça ou ígnea, linha da lei ou eólica, linha da evolução ou telúrica, linha da geração, a linha da vida ou aquática. Quando nós falamos essas 7 linhas de Umbanda e nós assentamos todos os orixás dentro dela, nós sabemos que cada uma delas é sustentada energeticamente por um par, por um casal de orixás. Então, se nós temos, por exemplo, no trono do amor, Mãe Oxum e Pai Oxumaré, no trono do conhecimento, Pai Oxóssi e Mãe Obá, no trono da lei, que é um dos mais cultuados, Pai Ogum e Mãe Ansã, nós também teremos no trono da fé um casal que sustenta esse mistério. Então, nós temos no seu polo positivo Pai Oxalá, a divindade sustentadora, o rei da Umbanda, aquele que é o Senhor dos espaços, a própria manifestação da fé, mas nós temos um orixá cósmico que faz par energético com o Pai Oxalá. E esse orixá, ele é o orixá da religiosidade e do tempo. Então, quando falamos desse par energético com o Pai Oxalá, nós estamos falando da nossa amada Mãe Logunã. Essa divindade, ela foi trazida o nome dela pelo mestre Rubens Saraceni, que trouxe a teologia de Umbanda Sagrada. Então, ele nos traz essa possibilidade de conhecermos essa amada mãe. Ela, num primeiro momento, não se tinha o nome dela, o nome que nós cultuaríamos, se tinha somente o nome mântrico, porque cada divindade possuía um nome mântrico, um nome do desdobramento de Deus. E o nome dessa divindade era Narerim Tempo. E, infelizmente, ficou muito difícil de nós cultuarmos com seus nomes mântricos. É difícil para nós. Então, ela ficou conhecida no primeiro momento como Oiá Tempo, lembrando que ela não tem nenhum vínculo com Mãe Ansã, a não ser que são orixás, são divindades, mas são de tronos diferentes, potencialidades energéticas diferentes, desdobramentos diferentes e a atuação diferentes. Mãe Ansã é a senhora da lei, o tempo meteorológico dela, e Mãe Logunã é a senhora do tempo, da religiosidade, e o tempo cronológico é regido por essa mãe. Ela é a senhora dos ciclos, ritmos. É ela que organiza a religiosidade. Se a gente observar a religiosidade, ela é uma questão de ritmo, de ciclo. Então, esta mãe amada é muito pouco cultuada, assim como o Pai Oxalá não é muito cultuado. Muitos sabem da existência, rezam para o Pai Oxalá eventualmente, mas talvez por um certo momento, pelo sincretismo, o Pai Oxalá nos pareceu distante. Então, nós vemos muitos umbandistas que não cultuam Oxalá e não cultuam o Pai Olorum, nem o Pai Olodumaré, ou o Pai Olodumaré, que é o Pai de todos. Muitos acham que Oxalá é Pai Olodumaré, o Pai Olorum, e Oxalá é uma divindade da fé. Então nós vamos hoje olhar essa mãe amada, pouco cultuada, que vocês devem e podem cultuar, chamá-la sempre que necessário, para o amparo, para o auxílio, quando vocês se sentem perdidos no tempo, quando vocês perderam o ritmo das coisas,
Quando vocês sentem a religiosidade de vocês deturpada, né? Ou eu preciso equilibrar isso dentro da minha casa, essa é a mãe que pode nos ajudar. Quando nós temos demandas que vêm pelo tempo, quando nós temos dificuldades na nossa linha do tempo, quando nós temos dificuldades provindas de outras encarnações, Mãe Logunã é a divindade cósmica, né, unigênita, que vai nos manifestar toda essa possibilidade de ser amparada. Ela é uma mãe cristalina. Quando nós falamos mãe cristalina, o trono cristalino, né, ela é a mãe da fé, a mãe cristalina. Então nós vemos o quartzo translúcido como uma pedra de Pai Oxalá. E nós temos como sua principal pedra, né, uma das suas principais pedras, quartzo fumê. O nome de quartzo fumê se dá exatamente por causa desse parece que ele tem uma fumaça dentro, né? Então essa é uma das suas pedras principais, não é a única. Temos outras pedras que são utilizadas por Mãe Logunã, como o quartzo rutilado, como a sodalita, né? Então nós temos o quartzo fantasma, nós temos outros quartzos, outras pedras utilizadas para a mãe. Lembrando que no seu polo positivo, ela é dona de todos os quartzos, também todos os cristais. Então ela pode ser ativada em qualquer cristal, mas sua função é a religiosidade, é a correção dos aspectos religiosos do ser. Lembrando que fé e religiosidade são duas coisas muito diferentes. A fé está na minha crença pura, no amor que eu sinto pela divindade. A religiosidade está no ato, na forma de cultuar essas divindades. Então, se nós pegarmos uma pessoa fanatizada, ela não se encontra com a fé dela equilibrada. Ela precisa ser corrigida, e Mãe Logunã é uma das maiores corretoras que tem da criação. Ela é uma mãe glacial quando está ativada nesse mistério. A maioria dos orixás possuem 21 desdobramentos. Eu digo maioria porque nem todos. Mãe Logunã é representada por 3 divindades que são sustentadoras do seu mistério. Somente 2 abertas ao plano físico, uma mais cósmica e uma no seu aspecto positivo. Hoje nós faremos uma firmeza, lembrando que Mãe Logunã ela é preferencialmente cultuada no exterior do templo, no exterior da nossa casa, mas podemos fazer uma firmeza para dentro de casa. Magias desencampadoras, para anular magias que vêm pelo tempo, essa é uma das mães que pode nos ajudar nisso. Então eu vou utilizar alguns elementos para a gente fazer. Nós vamos pegar um pouco de farinha de trigo. Por que farinha de trigo? Porque a farinha de trigo ela é um elemento da fé. O pão é um elemento da fé. Essa representatividade, nós vamos ter ela muito clara na passagem de Jesus, multiplica os pães. E eu vou fazer uma caminha, né, de farinha, né? Pode espalhar um pouquinho pelo prato. Vamos utilizar um prato branco. Lembrando que a cor ritualística dessa mãe é o azul petróleo, né? A cor ritualística dela é o azul petróleo. Na ausência do azul petróleo, a gente utiliza o branco, mas a farinha é um elemento do trono da fé. Então, nós vamos utilizar. Eu vou pegar aqui a gente chama de cuia, né? Nós vamos, porongo também é conhecido, né? Então, nós vamos pegar esse elemento e vamos colocar ele no centro desse prato. Eu fiz uma caminha para ele ficar. Tem uns que são mais ajustadinhos, ficam melhores de fazer. Nós vamos pegar um pouco de água de chuva. Essa água, ela não pode ser aquela água de tempestade, ela é aquela garoa bem fininha que a gente vai pegar. Não tendo, eu posso utilizar água mineral sem problema algum. Nós vamos utilizar 2 pedras dessa mãe para essa firmeza. Nós vamos utilizar um quartzo fumê e nós vamos utilizar uma sodalita. Então nós vamos colocar ela na lateral dela. E vamos colocar 2 bases. Por quê? Porque se eu colocar a vela direto no prato, essa farinha vai queimar. Então eu vou colocar 2 bases. No caso, eu tinha 2 bases de cristal, vocês podem utilizar algum castiçalzinho, alguma coisa nesse sentido. Eu trouxe aqui as velas dela, então eu trouxe aqui a vela principal dela, que são as velas azul petróleo. E eu trouxe uma outra variedade de ativação, por quê? Eu entendo que em muitos lugares, de pessoas que estão assistindo, não vão encontrar a vela azul petróleo. A vela azul petróleo é mais facilmente encontrada em lugares onde se cultua a Mãe Logunã. Então eu vou trazer para vocês uma opção mais simples para vocês ativarem. Vocês vão utilizar 2 velas, uma branca e uma preta. Então a gente vai colocar essas velas brancas e pretas. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui o isqueiro.
Nós vamos utilizar essas velas brancas, nós colocaremos a vela, consagraremos, né? Eleva o pensamento a Deus, consagra essas velas da minha mãe Loguna. Eu vou colocar a vela branca do lado direito. E eu vou colocar a vela preta do lado esquerdo. Eu vou utilizar uma erva de mãe Loguna, que é a cavalinha. Poderia ser pedaços de bambu, poderia ser outros pedaços de outras ervas. Eu vou utilizar a cavalinha. Lembrando que eu vou colocar 13 pedaços distribuídos no prato. Por que 13? Porque nós temos 13 Logunãs. 2 delas são representadas nas velas, uma positiva e uma negativa, uma cósmica e uma universal, e os outros são representações, essas duas são representações das duas que atuam no trono das 7 cruzilhadas, atuam diretamente conosco. Então aqui nós temos uma firmeza de mãe Loguna. Eu vou acender as velas. Vou fazer a saudação mais comum que todos utilizam, que é salve o tempo, minha mãe, e vou fazer um pedido, vou fazer uma oração para que se ative aqui nessa firmeza, que é uma firmeza temporária. Ela vai ficar pelo tempo que as velas vão durar. Posso fazer uma firmeza com duração com 2 velas de 7 dias, uma branca e uma preta, ou uma vela de 7 dias azul petróleo? Sim, pode fazer. Mas ela não vai durar muito tempo, porque a farinha de trigo ela não vai realmente durar muito tempo. Então, salve o tempo, minha mãe. Salve mãe do tempo, salve mãe da fé, salve mãe da religiosidade. Peço nesse momento que vossas energias cristalinas descristalizem em mim todo sentimento negativo, que sejam regulados em mim todos os ciclos, ritmos, que a minha vida seja regulada como são as marés, que eu possa ser sempre amparado por vossos mistérios divinos, que se caso a minha fé esteja nesse momento negativado, que seja corrigido por vós. Peço vossa luz, vosso amparo. Peço que se caso haja alguma magia no campo da fé, contra meus familiares, contra mim, uma família, qualquer magia que tenha sido feita no tempo, que esteja atuando em nossas casas, em nossos trabalhos, peço que vossos mistérios entrem no meu polo negativo, purificando, limpando, regenerando. Se caso tenha algum tipo de magia negativa, magia invertida, buracos negros, miasmas, formas de pensamento nessa casa, que sejam purificados por vossos mistérios e seja totalmente cristalizado, fazendo com que se torne novamente brilhante aos olhos de Deus. Que vossa luz desça em nossas cabeças, nos protegendo, amparando, nos auxiliando a cada momento da nossa caminhada. Pedimos, minha mãe, que a Senhora interceda junto ao Pai Olorum, nos permitindo sempre seguir o caminho correto da fé. Obrigado, minha mãe, que assim seja, assim se faça. Salve o tempo, minha mãe. E aí nós ativamos uma firmeza. Nessa firmeza ela vai ficar ativada no Gongá, ela vai ficar ativada para limpar, purificar, nos auxiliar durante a nossa jornada. Os sacerdotes são regidos diretamente por Mãe Loguna, todos aqueles que se negativam na religiosidade, essa mãe que através dos seus aspectos cósmicos nos recoloca novamente no campo da fé, no caminho correto, na senda correta da fé. Então ficamos aqui nesse vídeo e eu digo para vocês, cultuem essa amada mãe, façam essa firmeza, sintam a potencialidade dessa amada mãe nas nossas vidas, essa amparadora, permitam que essa mãe afague vocês, levando vocês para o caminho mais correto na fé. Então até o próximo vídeo. Axé.